Olá pessoal, eu sou Ben Spira, professor de microbiologia na Universidade de São Paulo, e essa palestra, cujo título é A Distração das Máscaras, irá abordar, obviamente, o tema das máscaras no contexto da pandemia de Covid-19. As conclusões que eu apresentarei aqui não representam a posição oficial da Universidade de São Paulo. Estes são os pontos que iremos abordar aqui. Primeiro, falaremos sobre máscaras em experimentos de laboratório. Qual a eficiência das máscaras como filtradoras nesses experimentos, que chamaremos de experimentos in vitro. Depois, falaremos de estudos clínicos. O que são esses estudos clínicos? Quais os tipos de estudos que há e qual o nível de qualidade de cada um deles. Então, falaremos sobre a eficiência de máscaras em estudos clínicos que foram realizados antes e após o início da pandemia. Comentaremos sobre a eficiência e o uso de máscaras mundo afora, no Extremo Oriente, em países como o Japão, a Coreia do Sul, em Hong Kong, também em países da Europa e no estado de São Paulo como representante do Brasil. Falaremos então, ou melhor, perguntaremos por que máscaras falham em estudos clínicos, notadamente nos mais rigorosos. E por que, apesar disso, boa parte dos cientistas, das autoridades médicas e outras são favoráveis ao uso compulsório de máscaras. E uma pergunta que devemos aqui fazer é quem você, ou seja, eu, Beni, pensa que é? Por que eu penso diferente da maior parte, ou melhor, de boa parte das autoridades médicas, sanitárias e talvez também de boa parte dos cientistas? E, finalmente, uma pergunta que deve ser realizada é por que a implicância com máscaras? Afinal de contas, what's the harm? Qual mal máscaras causam? Elas, afinal de contas, parecem não ter muitos efeitos colaterais, então por que tanta implicância com elas? Experimentos realizados em condições de laboratório mostram que máscaras são razoavelmente ou muito eficientes na filtração de partículas de tamanho similar ao de partículas virais. Neste exemplo que nós vemos aqui embaixo, nós podemos notar que as máscaras elas têm uma eficiência de pelo menos 70%, dependendo do tipo da máscara. Algumas delas têm uma eficiência de quase 100% na filtração de partículas virais, ou partículas de tamanhos muito pequenos. Esses experimentos eles são realizados em laboratório, em condições que são diferentes do mundo real, como por exemplo com o uso desses manequins. Manequins não são pessoas que gesticulam, que falam, que têm barba inclusive, enfim, elas não é a mesma coisa, mas nesses ensaios que são realizados in vitro, máscaras funcionam na maioria das vezes e funcionam muito bem. Porém, devemos lembrar que mais de 90% das drogas e terapias testadas in vitro, ou seja, na fase pré-clínica, falham nos estudos clínicos. Vou repetir, porque isso é muito importante. 9 em cada 10 drogas testadas em condições de laboratório e que funcionam nessas condições de forma fantástica, a ponto de seguir adiante em estudos clínicos, elas eventualmente, ou no final das contas, falham nesses estudos. Ou seja, empresas farmacêuticas e outras gastam fortunas desenvolvendo novos medicamentos que, no final, a grande maioria deles irá falhar nos estudos clínicos. Um caso, só para exemplificar, é de uma droga, potencial droga anti-mal de Alzheimer, chamada Aducanumab. Ela foi testada em 2 estudos clínicos concomitantes, ao gasto de quase $1 bilhão, 830 milhões de dólares. E, no meio da fase 3 do estudo clínico, ela foi descontinuada, porque os pesquisadores eles chegaram à conclusão de que não valeria ir adiante porque a droga falhou. Ou seja, gasta-se muito em medicamentos extremamente promissores e deve ser assim feito. E a grande maioria deles
acaba falhando. Uma coisa são experimentos de laboratório e outra coisa bastante diferente são os ensaios clínicos, que vão determinar de forma cabal se aquele medicamento ou aquela terapia tem validade prática. Estudo clínico é um meio formal de testar ou comunicar para a comunidade médico-científica sobre o efeito de uma determinada intervenção médica. A afirmação de que gelatina na testa alivia a dor de cabeça, por exemplo, não é, obviamente, um estudo clínico. Porém, pode vir a ser, se testado formalmente e comunicado à comunidade médico-científica por meio de uma publicação em revista especializada. Na ciência médica, há uma série de níveis de qualidade de estudos clínicos. O tipo de evidência de menor qualidade é o causo. Como, por exemplo, se eu disser para vocês que quando eu tenho dor de cabeça, eu coloco gelatina na testa e ela passa. Ou algum paciente vier com uma história similar. Na leitura médica, esse tipo de causo é conhecido como relato de caso. Vamos ver um exemplo mais sério. Um relato de caso de um paciente que desenvolveu uma complicação rara, por exemplo, digamos, a calvície, após tomar determinado medicamento. Vejam bem, esse tipo de evidência, esse causo, mesmo se ele virar um relato de caso, ou seja, ele for publicado em uma revista especializada, ele pode gerar hipóteses. Ah, será que aquele medicamento de fato causa calvície? Essas hipóteses poderão ser testadas futuramente. Porém, o relato de caso ele não pode dizer nada sobre a causa efetivamente da calvície. Ou seja, ele pode apontar, ele pode dizer, nós temos uma pergunta, e essa pergunta pode até ser respondida com uma hipótese, mas ela deve ser testada futuramente. Portanto, se você tomar um medicamento e perder todo o cabelo alguns dias depois, isso pode ser devido ao medicamento, mas também pode ter sido causado por uma série de outras coisas. Pode ter sido apenas coincidência. Ou seja, o fato de um evento, queda de cabelo, ter ocorrido após o outro, o tratamento com medicamento específico nesse caso, não implica relação de causa e efeito. Subindo um degrau na escala de qualidade de estudos clínicos, temos o estudo observacional. Um estudo observacional significa basicamente que você olha para uma população e tenta ver se há alguma relação interessante entre diferentes variáveis. Não há nenhuma intervenção ativa com a população, ou seja, nós não dizemos à população ou aos participantes o que eles devem ou não devem fazer. Simplesmente nós observamos o que eles fazem e os resultados. Por isso que o estudo é chamado de observacional. Na medicina, um tipo comum de estudo observacional é o estudo de coorte, que é um estudo que segue um grupo de pessoas, ou seja, um coorte ao longo do tempo para ver o que acontece com elas em determinada situação. Muitas vezes, haverá dois coortes que diferem de alguma forma significativa, o que pode permitir o teste de hipóteses. Por exemplo, um estudo observacional realizado para descobrir os efeitos a longo prazo do fumo. O ideal é que haja um grupo de não fumantes como comparação. Suponhamos então que nós tenhamos 1000 fumantes em um grupo e 1000 fumantes no outro grupo. Já que queremos saber qual é especificamente o efeito do fumo, devemos fazer o possível para assegurar que os dois grupos sejam semelhantes em todos os demais aspectos. Então, a gente deve se certificar que ambas as populações elas tenham aproximadamente a mesma idade, pesos semelhantes, façam exercícios físicos de forma similar e tenham hábitos alimentares similares também. O objetivo disso é diminuir os chamados efeitos confundidores. Um efeito confundidor é quando há algo que você não está estudando e que interfere com o que você está estudando. Por exemplo, as pessoas que fumam, elas podem ter menos probabilidade de fazer exercícios físicos. Então, se você descobrir mais adiante que pessoas que fumam têm uma maior tendência a desenvolver câncer de pulmão, você não vai saber se é por causa do fumo ou por causa da falta de exercícios. Então, esses efeitos confundidores devem ser eliminados na medida do possível. É muito difícil e praticamente impossível eliminar todos os efeitos confundidores de um estudo observacional.
É por isso que esses estudos, assim como os relatos de caso, nunca podem responder à questão da causalidade. Ele pode apontar uma correlação, mas não a causa. Esse detalhe é extremamente importante, porque alguns estudos observacionais são constantemente alardeados na mídia e, infelizmente, também algumas publicações científicas como prova de que isto causa aquilo, que não pode ser. Por exemplo, como veremos mais adiante, alega-se que máscaras diminuem a propagação de Covid-19, com base em estudos observacionais. Mas eu repito, estudos observacionais não podem inferir causalidade. Os estudos observacionais podem e devem fazer o melhor possível para minimizar os efeitos confundidores. Eles têm o seu valor, mas eles nunca conseguem se livrar completamente deles. Por outro lado, se não for observada qualquer correlação em um estudo observacional, você pode ter certeza que não há causalidade. Em outras palavras, se não houver qualquer correlação entre A e B, é improvável que haja qualquer tipo de relação causal. Isso é lógico, não é? O nível mais alto de evidência clínica é o chamado estudo randomizado e controlado. A sigla em inglês é RCT e nós iremos usar essa sigla. Esse tipo de estudo é o padrão ouro dos ensaios clínicos. Em um RCT é recrutado um grupo de pessoas e deste grupo selecionamos de forma completamente aleatória as que participarão do grupo teste e as que serão do grupo controle. As pessoas do grupo controle devem idealmente receber um placebo, que seja aparentemente indistinguível da terapia testada. Isso é necessário, ou seja, esse placebo é necessário para eliminar o efeito placebo, que pode ser muito forte. Sem um grupo de controle que recebe placebo, é impossível saber quanto do efeito vem do medicamento e quanto do efeito, na verdade, é autossugestão do participante. Para que um RCT seja considerado de alta qualidade, ele precisa ser duplamente cega, ou seja, nem os participantes, nem os membros da equipe de pesquisa que interagem com os participantes sabem quem está em qual grupo. Isso é tão importante quanto ter um placebo, porque se as pessoas souberem que estão recebendo medicamento real ou placebo, elas poderão se comportar de forma diferente, e isso poderá afetar o resultado. Além disso, os pesquisadores que realizam o estudo podem também agir de forma diferente se eles souberem quem está recebendo o placebo. E, dessa forma, eles poderão inconscientemente influenciar os resultados, se eles souberem quem está em qual grupo. Às vezes, os RCTs não podem ser cegos, como por exemplo o RCT que estuda o efeito de máscaras em relação à transmissão viral. Obviamente, todo mundo sabe quem faz parte do grupo teste e quem faz parte do grupo controle. Se um estudo não for cego, ele é chamado de open label, ou seja, de rótulo aberto. Portanto, o RCT é o padrão ouro dos estudos clínicos e muito mais valioso que qualquer estudo observacional por conta da randomização, evitando assim os efeitos confundidores. Além disso, há uma grande vantagem nos RCTs. Eles são registrados de antemão em plataformas públicas, como por exemplo a plataforma clinicaltrials.gov nos Estados Unidos ou a plataforma Brasil aqui no Brasil. Ou seja, antes de se iniciar um RCT, ele deve ser registrado em uma dessas plataformas. Por que isso é importante? Digamos que um determinado grupo de pesquisa queira investigar uma terapia duvidosa. Ele então faz um estudo observacional e nesse estudo observacional eles não constatam que aquela terapia tem algum efeito. Eles podem simplesmente não publicar isso. Então, é como se nada tivesse acontecido nunca. E as pessoas que continuam acreditando nessa terapia não terão subsídios agora para que poderá mostrar que a terapia não funciona. Isso não pode acontecer com o RCT, porque o RCT é registrado de antemão. Assim que espera-se que os resultados também sejam publicados. Então não há como, mesmo que os resultados não sejam aqueles que os
as pessoas que conduziram o RCT gostariam que fosse, mesmo assim ele será publicado. Nós veremos que isso aconteceu exatamente no caso de RCT de máscaras. Além disso, nas ciências biomédicas há um forte viés em publicar somente resultados positivos nas revistas especializadas. Isso é um problema que a gente não vai poder abordar aqui, mas é um fato. De qualquer forma, costuma-se dizer que um bom RCT vale mais que 100 estudos observacionais. E, portanto, ele é sempre preferido em relação a esses estudos. Há ainda um outro tipo de estudo de maior qualidade, acima mesmo do RCT, que é a revisão sistemática e a meta-análise. Essa afirmação é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Isso porque a qualidade das revisões sistemáticas e meta-análises depende inteiramente da qualidade dos estudos que são incluídos. Lembrem, garbage in, garbage out. Se forem incluídos somente estudos ou majoritariamente estudos de má qualidade, o output, ou seja, o resultado, será também de má qualidade. A revisão sistemática é uma revisão de muitos estudos que foram realizados sobre o tema. Como o nome sugere, a revisão deve ser sistemática, ou seja, um método claramente definido é utilizado para buscar e incluir estudos nesta revisão. Esse fator é muito importante, pois permite que outros pesquisadores reproduzam a estratégia de busca e, assim, verificar se os revisores deixaram conscientemente ou inconscientemente de fora certos estudos que não gostaram, a fim de influenciar os resultados em alguma direção. Uma revisão que não seja sistemática não vale o papel em que é impressa. A meta-análise, portanto, é uma revisão sistemática que foi um passo adiante e tentou combinar os resultados de vários estudos em um único meta-estudo, a fim de obter um maior poder estatístico. Então, se nós tivermos, por exemplo, 20 RCTs, cada um deles com 20 participantes, ao juntar esses 20 RCTs em uma única meta-análise, nós aumentamos muito a força estatística, porque agora nós temos 400 participantes. Então, é uma forma de elaborar um resultado sobre uma determinada terapia, por exemplo, com um maior poder estatístico. Como via de regra, é melhor um RCT grande, de alta qualidade, do que uma meta-análise feita de uma centena de estudos observacionais, porque, como dissemos anteriormente, a qualidade dessa meta-análise irá depender completamente do tipo, ou melhor, da qualidade de estudos que foram incluídos nela. Toda essa introdução sobre estudos clínicos foi necessária para que possamos analisar e entender estudos clínicos que foram conduzidos com máscaras. Antes da pandemia de Covid-19, diversos estudos clínicos de boa qualidade, RCTs, foram conduzidos em relação à transmissão viral. Obviamente, não de Covid-19, mas de outros vírus respiratórios, principalmente de influenza, que causa gripe. O que nós vemos aqui é o resultado de... Aliás, isso aqui é uma meta-análise que ela compilou o resultado de 10 RCTs. Essa meta-análise foi publicada em 2020, no mês de maio, nessa revista, que é uma revista publicada pelo CDC, que seria como a Anvisa dos Estados Unidos. O que nós vemos aqui é o seguinte: esse aqui é o principal resultado, é o gráfico principal dessa meta-análise, e nós podemos observar aqui o que foi concluído em relação à eficiência das máscaras como ferramentas de inibição de transmissão viral. Vamos começar a olhar aqui na primeira coluna, e o que nós vemos é que nós temos os estudos que foram analisados, no total 10 estudos. Na segunda coluna, nós temos o número de participantes no grupo mascarado e no grupo controle. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a Aiello e colaboradores, um estudo que foi publicado no ano de 2010, houve 663 participantes no grupo com máscaras, no grupo teste, e 487 participantes no grupo controle.
Aqui nós temos o número de eventos, ou seja, o número de casos de transmissão viral. Então, no grupo teste, houve 7 casos de transmissão viral e no grupo controle, houve apenas 3 casos de transmissão viral. Nesta coluna, nós temos calculado a razão de risco com o intervalo de confiança de 95%, que eu já irei explicar o que significa. A razão de risco é quanto as máscaras conseguiram diminuir ou não a transmissão viral. Valores que estão abaixo de 1 significa que a máscara ela teve um efeito positivo, ou seja, ela coibiu a transmissão viral. Valores acima de 1 significa que a máscara teve um efeito negativo, ou seja, que no grupo controle houve menos transmissão viral do que no grupo teste. E é o caso aqui deste exemplo, desse estudo. Eles constataram que houve mais transmissão viral no grupo teste, ou seja, no grupo com máscaras, do que no grupo controle. Quanto mais? Algo como 70% a mais. Na última coluna, nós temos o intervalo de confiança de 95%, que é uma estimativa estatística que sugere que nós temos 95% de confiança que o resultado deste estudo se encontra na faixa de 0,45 a 6,59. Em outras palavras, esse intervalo de confiança sugere que as máscaras, neste estudo, elas foram eficientes algo como 55%, ou seja, elas diminuíram a transmissão viral em 55%, ou aumentaram a transmissão viral em 660%. Ou seja, neste caso, o intervalo de confiança ele atravessou a linha do 1. A linha do 1 é o que sugere se o experimento ele foi favorável ao grupo teste, ou seja, as máscaras, ou ele foi favorável ao grupo controle. Vamos olhar aqui este gráfico. Esse gráfico é chamado de gráfico em floresta. E ele mostra os dados que estão... Aliás, ele é uma representação dos dados que estão aqui à esquerda. Então, vamos olhar aqui nosso primeiro estudo. Ele deu uma razão de risco de 1,71, ou seja, acima do número 1. Acima do número 1 favorece o controle, ou seja, neste caso, as máscaras não foram benéficas, elas não ajudaram a mitigar a transmissão viral. Mas, quando nós observamos o intervalo de confiança, nós vemos que ele atravessa a linha do 1 em direção a talvez um certo benefício das máscaras. Nós chamamos esse tipo de resultado como não significante do ponto de vista estatístico. Portanto, o resultado, de fato, desse estudo é que não se pode concluir que máscaras tiveram algum benefício ou malefício em relação ao seu efeito sobre a transmissão viral. Por outro lado, no estudo de baixo, nós observamos que as máscaras tiveram sim algum efeito aparente sobre a transmissão viral positiva, ou seja, elas diminuíram a transmissão viral. Mas, novamente, nós vemos que o intervalo de confiança atravessa a linha do 1. Portanto, nós também não podemos concluir nada a respeito. E assim acontece com todos os ensaios, praticamente. Quase todos eles demonstram que as máscaras têm um efeito praticamente nulo, porque esse efeito, por hora, ele é positivo, por hora ele é negativo, mas na grande maioria dos casos, com uma única exceção, que é esse último aqui, ele não apresentou um intervalo de confiança que demonstrasse de fato que ele tem significância estatística. Neste último exemplo, o que aconteceu é que houve uma redução da transmissão viral, e essa redução foi de mais ou menos pela metade, e de fato o intervalo de confiança não atravessou a linha do 1. Então, neste caso, o efeito das máscaras foi entre 0,28 a 0,93, abaixo de 1. Bom, mas enfim, a meta-análise ela faz um cômputo geral de todos esses experimentos, e o que ela encontrou foi que as máscaras reduziram a transmissão viral em aproximadamente 8%. Porém, esse resultado não é estatisticamente significativo, porque ele atravessou a linha do 1. Ele vai de 0,75 a 1,12. Então, pessoal, esse é apenas um exemplo de uma meta-análise. Há outras que estudaram o efeito de máscaras sobre a transmissão viral. E
Esses estudos, essas meta-análises, elas todas concluíram que não há subsídios para que demonstrem que máscaras têm algum efeito sobre a transmissão de vírus entre os participantes desses estudos. Aí veio a pandemia de Covid-19 e foram então realizados vários outros estudos de revisões sistemáticas e meta-análises que vieram, aliás, vários estudos não, foram realizados outras revisões sistemáticas e meta-análises que analisaram o efeito de máscaras. E aqui nós temos um estudo que também foi publicado em maio de 2020, já com uma nova ideologia. A nova ideologia era provar que máscaras funcionam. E como que eles conseguiram fazer isso? Assim, eles pegaram somente 6 RCTs, juntaram esses 6 RCTs a 15 estudos observacionais, 15 OSs, e aí chegaram à seguinte conclusão, de que, olhando aqui embaixo, nós vemos que o efeito das máscaras foram de aproximadamente 65%, ou seja, máscaras diminuíram a transmissão viral em 65%, e quando a gente observa o intervalo de confiança é fantástico. Ele vai de 0,24 a 0,51, muito melhor do que qualquer outro estudo. Por exemplo, o estudo, aquela meta-análise que foi apresentado no slide anterior. E de fato, nós vemos aqui está esse losango representativo mostrando que máscaras funcionam. Elas diminuíram a transmissão viral em média em 65%. Porém, pessoal, os estudos que foram utilizados aqui não são todos da mesma qualidade. A grande maioria, ou seja, no caso, praticamente 2/3 desses estudos, eles são estudos observacionais. E como nós vimos anteriormente, estudos observacionais, eles não têm a mesma qualidade que RCTs, eles são propensos a erros porque eles têm diversos fatores confundidores. E também são propensos a vieses. Eu, pessoalmente, analisei algum desses estudos, eu fui ler algum desses estudos observacionais que estão aqui citados e observei que eles carecem de rigor científico. E é por isso que em diversos estudos observacionais, talvez até na maioria deles, as máscaras funcionam. Mas elas falham nos estudos mais rigorosos. E a diferença é essa, é o rigor científico. Quanto mais rigoroso o estudo, menor o efeito das máscaras. Isso sem contar, estão lembrados que a gente comentou anteriormente que nas ciências biomédicas estudos observacionais e outros estudos também, eles não precisam ser há um viés em publicar estudos que têm resultados positivos. E no estudo observacional, se você obteve um resultado que você não gostou, você simplesmente pode não publicar, o que não acontece com o RCT. Outra questão são os vieses. Como eu disse para vocês, eu analisei algum desses trabalhos e constatei diversos vieses, ou seja, inconscientemente, os pesquisadores que fazem esses trabalhos, esses estudos observacionais, eles carregam seus vieses com eles. A ciência, ela é carregada de vieses, ela não é baconiana. Francis Bacon foi talvez o pai da filosofia da ciência, mas ele não era cientista e ele achava de que o cientista, para aprender sobre o universo, ou seja, para fazer ciência, ele devia despir-se dos seus preconceitos, deixar a sua mente aberta que ele iria aprender. Nós sabemos que isso não acontece. Em realidade, o cientista ele leva os seus preconceitos para o laboratório. Então, como que ele pode separar o joio do trigo? Ou seja, a verdade dos vieses, conduzindo experimentos rigorosos, o que não é feito nos estudos observacionais em boa medida. E aí vem aquela questão que já foi mencionada. Os RCTs eles são previamente registrados. Os estudos observacionais, não. Portanto, acaba criando-se essa ilusão de que há muitos estudos que confirmam o efeito das máscaras, porém, esses estudos não são de qualidade. Ou pior, eles não são de boa qualidade, de forma que os RCTs, que são muito mais rigorosos, eles não concordam. Nos primeiros meses da pandemia, o uso de máscaras não era obrigatório na Dinamarca. Portanto, entre abril e junho de 2020, foi conduzido um RCT liderado pelo Henning Bundgaard.
Até então, este foi o maior RCT sobre eficácia de máscaras como prevenção de vírus respiratórios já realizado. Esse estudo envolveu milhares de participantes, mais precisamente 4.862, sendo que o grupo máscara tinha 2.392 e o grupo controle 2.470 participantes. Todos eles randomizados completamente. Os resultados desses estudos foram os seguintes: 42 pessoas no grupo teste foram infectadas, ao passo que 53 pessoas no grupo controle também foram infectadas. Quando foi calculado o risco de infecção, deu algo como 0,82, ou seja, as máscaras reduziram a transmissão viral em aproximadamente 18%. Porém, ao avaliar o intervalo de confiança, notamos que ele foi de 0,54 a 1,23, portanto, atravessou a linha do 1. Esse resultado não é estatisticamente significativo. Qual a conclusão, então, desse estudo? É que não houve resultados que demonstrassem a eficiência de máscaras como mitigadoras de transmissão de Covid-19. Isso é muito interessante porque o idealizador e condutor desse estudo, ou seja, o autor principal desse artigo, ele disse o seguinte em uma entrevista: I think the message should be that wearing a mask in the correct way, of course, would to some extent, not a large extent, but some extent protect you. But it's your contribution to protect others, that we should take care of each other. All of us will hate the idea that I had a dangerous disease. Now I pass it on to you because I was not wearing a mask. So we have good reasons to recommend masks, I guess. Traduzindo livremente para o português, o que disse o Henning Bundgaard? Ele disse que eu acho que utilizar máscaras da forma correta, é claro, deve, de alguma forma, até certo ponto, não muito, mas até certo ponto, te proteger. E essa é a sua contribuição. Você deve, então, utilizar máscaras porque nós odiamos a ideia de que nós temos uma doença e nós a passamos adiante. Porque eu não estou usando uma máscara. Portanto, nós temos bons motivos para recomendar máscaras. Eu acho. Interessante, não? Porque ele conduziu um estudo, um RCT, muito bom. Foi o melhor RCT em termos de participantes conduzidos até o momento. Ele próprio diz que seu estudo, em outro lugar da entrevista, ele comenta sobre ele, diz que o estudo ele foi bem conduzido, deu resultados que ele não gostou, e portanto ele diz: mas sabe o que? Eu acho que você deve usar máscara mesmo assim, porque sim, apesar do estudo ter demonstrado que máscaras não serviram para nada. Se alguém quiser ver essa entrevista, ela se encontra aqui, pode linkar nesse QR Code, e ela é o link para a entrevista no site. Enfim, nós vemos aqui um exemplo claro de um cientista que acredita piamente que máscaras funcionam, conduziu um estudo, um RCT é previamente registrado e não deu os resultados que ele esperava, mas mesmo assim foi publicado, porque o RCT estava previamente registrado, além de todo o trabalho, o esforço que foi despendido na condução desse estudo. Então, ele teve que publicar, mesmo que as conclusões não foram as que ele esperava. Bom, eu só posso especular sobre o motivo dessa implicância, melhor, dessa insistência do Bundgaard com as máscaras. É um tipo, talvez, de dissonância cognitiva, quando a realidade ela traz contradições que elas não podem ser conciliadas. Ele, de um lado, acredita que máscaras funcionam, mas, por outro lado, os resultados mostram que não. É alguma forma de fé religiosa, mas isso é ciência, isso não é fé, isso não tem nada a ver com fé religiosa. Ou máscaras funcionam ou não, e nós temos os estudos clínicos para determinar se isso é verdade.
Lição importante que nós podemos tirar daqui: o melhor RCT já realizado e com Covid-19 mostrou que máscaras não inibem a transmissão viral. E a segunda delas, que a maioria dos grupos que testaram o efeito de máscaras, aqui no passado e também depois disso, acreditam que elas funcionam. Mas isso não quer dizer que isso ocorre efetivamente. Em 2021, foi realizado mais um RCT, dessa vez em Bangladesh. Esse RCT foi gigante, envolveu mais de 300 mil pessoas. Foram 600 vilas, sendo que as vilas foram divididas, 300 que utilizaram máscaras e 300 sem máscaras. Portanto, esse RCT é chamado de RCT Cluster, ele foi dividido em clusters, em 2 grupos. Não é que na mesma vila você tinha pessoas com e sem máscara. Não, foram vilas com máscaras e vilas sem máscaras. O número de pessoas realmente é impressionante. 170 mil pessoas no grupo teste e 157 mil pessoas no grupo controle. Resultados. Foram utilizados 2 tipos de máscaras. Máscaras cirúrgicas, aquelas que todo mundo conhece, e máscaras de pano. Notou-se, ao final desse RCT, que houve 11% menos casos de soroprevalência, ou seja, de casos de transmissão viral de Covid-19 no grupo teste. A redução de risco está aqui, 0,89, e o intervalo de confiança não cruzou a linha do 1. Foi de 0,78 a 0, quase 1, 997. Isso quer dizer o quê? Que as máscaras reduziram a transmissão viral em 11%, em média, mas elas reduziram a transmissão viral no intervalo de confiança nada, até 22%. Máscaras de pano, por outro lado, não tiveram efeito estatisticamente significativo. A redução de risco ela foi de aproximadamente 6%, e o intervalo de confiança, como vocês podem notar, atravessa a linha do 1. Portanto, não há significância estatística aqui. Vamos traduzir. Máscaras de pano não serviram para nada, não inibiram a transmissão viral. Máscaras cirúrgicas, elas reduziram a transmissão de Covid-19 em 1,12 vezes, 11%. Para efeito de comparação, qual a redução de risco que traz o preservativo masculino, a camisinha, em relação à AIDS? É de 95%, ou seja, o uso de camisinha reduz o risco em contrair AIDS em uma relação sexual em 20 vezes. Novamente, se compararmos isso com o efeito das máscaras cirúrgicas, que é de apenas 1,1, é quase nenhum efeito em comparação ao efeito das camisinhas. Essa comparação é pertinente porque a gente já escutou isso na mídia, eu próprio já escutei até mesmo de colegas. Máscaras são tão importantes quanto camisinhas. Finalmente, ao analisar os dados brutos do estudo, ou seja, o número de pessoas soropositivas no grupo controle e no grupo teste, foi possível constatar que a diferença foi de apenas 20 casos, 1.106 no grupo controle e 1.086 no grupo teste. Isso quer dizer que num estudo que envolveu 300 mil pessoas, a diferença entre o grupo teste com máscaras e o grupo controle sem máscaras foi de apenas 20 casos de diferença. Será que, baseado nesse pequeníssimo número, devemos concluir que máscaras de fato tiveram algum efeito na inibição da transmissão viral? Difícil, né? Mais no Japão, todo mundo usa máscaras e eles tiveram uma ótima resposta à Covid-19. De fato, o uso de máscaras no Japão é bastante comum, muito antes da pandemia. Já em 2018, o Japão importou 5 bilhões, mais de 5 bilhões de máscaras.
a proporção de japoneses que usam máscaras de forma mais ou menos regular é algo como 30%. Isso aqui é um dado de 2011. Além disso, uma questão de diferença cultural, os japoneses acham que utilizar máscaras é bonito. Utilizam às vezes como adorno. E não foi eu que inventei esse dado, ele pode ser corroborado aqui nessa fonte. Porém, o que aconteceu no Japão durante a pandemia? De fato, até recentemente, até o início mais ou menos de 2022, a resposta do Japão à pandemia foi muito boa. E como vocês podem notar aqui, havia uma total aderência a máscaras. 96% das pessoas em outubro de 2020, 98% das pessoas já em março de 2021, 98% ainda das pessoas usavam máscaras em dezembro de 2021 e, boom, a partir daí, em janeiro estourou o número de casos de Covid-19 no Japão. Por que as máscaras deixaram de funcionar então em janeiro de 2022 se elas funcionaram até então? Será que o que estava protegendo os japoneses de Covid-19 então não eram as máscaras? Outro exemplo, Hong Kong, a província chinesa de Hong Kong. Ela foi elogiada na mídia o tempo todo porque ela teve uma ótima resposta à Covid-19, havia muitos poucos casos até março de 2022. O uso de máscaras em Hong Kong era tão alto quanto no Japão. E de fato eles tiveram pouquíssimos casos. Compare com outros países, inclusive o Brasil. Hong Kong praticamente não teve, aqui no caso são mortes por milhão em comparação aos demais países. Mas chegou março de 2022 e misteriosamente as máscaras deixaram de funcionar. A tal ponto que Hong Kong tem o maior nível de mortes por milhão de Covid-19 de todos os países em qualquer época da pandemia. Estranho, não é? As máscaras funcionaram tão bem até recentemente e pararam então de funcionar. Novamente, a conclusão mais óbvia é de que o que protegeu a população de Hong Kong de Covid-19 até recentemente não foram as máscaras. Foi alguma outra coisa que nós não vamos discutir aqui. Mas no Japão, eles usam máscaras, não só no Japão, em outros países também do extremo oriente, na costa do Pacífico, eles usam máscaras o tempo todo e, portanto, a gripe sumiu. Será mesmo? Aqui nós temos um dado de 2019, portanto, antes da pandemia, que o Japão estava sofrendo uma séria crise de influenza, de gripe. Uma das maiores já constatadas até então. E as pessoas usam máscaras no Japão. Então não é verdade que máscaras ajudam a coibir a transmissão viral de forma que eles evitassem a gripe, não é mesmo? Tanto é que em 2019 aconteceu o que aconteceu. Além disso, vamos observar esse gráfico aqui que se refere a outro vírus respiratório. Não é o vírus da gripe, influenza. Aqui é um vírus chamado RSV que tem um modo de transmissão muito similar. Nós podemos notar aqui que cada inverno existe um pico de RSV em diversos países que estão mencionados aqui. Vamos agora nos fixar nesse azul claro. Esse azul claro representa a Suécia. Então, no inverno 2016-2017, houve N casos de RSV. No ano seguinte, no inverno seguinte, houve um pouco menos. Depois houve um inverno mais rigoroso em relação a isso. E aí veio o inverno 2019-2020. E no começo de 2020 sumiram os casos de RSV. E continuam sumidos também no inverno de 2020 para 2021. E a Suécia é um país que praticamente não usou máscaras durante a pandemia. O nível de uso de máscaras é em torno de 5% apenas na Suécia. Então, um país que não usou máscaras também teve os seus vírus respiratórios, outros que não Covid-19, desaparecerem. Portanto, o que fez o desaparecimento do RSV, da gripe e outros vírus respiratórios durante a pandemia não foram as máscaras, foi alguma outra coisa. Finalmente, eu quero mostrar esse gráfico aqui. Esse é um gráfico do estado de São Paulo, que mostra
o número de casos durante a pandemia. Então, o decreto de uso de máscaras ocorreu em 4 de maio de 2020 e a partir daí vocês podem ver que o número de casos subiu muito, baixou, subiu muito mesmo no começo de 2021 e depois ele baixou, chegou a quase zero aqui e voltou a subir agora no começo de 2022. Subiu, o famoso Omicron, e começou a diminuir. E recentemente, em 16 de março, agora, de 2022, foi quase que extinto o decreto de máscaras. Quase que extinto porque as máscaras foram liberadas em todos os locais, com exceção de transporte público e hospitais. E o que aconteceu quando foram liberadas as máscaras? Notem aqui, a flecha aponta para esse local. As máscaras foram liberadas, 2 semanas depois, é o dia que eu estou gravando essa palestra aqui, hoje é dia 2 de abril, então 2 semanas depois após a liberação das máscaras, o número de casos continua diminuindo. Ou seja, as máscaras elas não são mais compulsórias e mesmo assim o número de casos diminui. Se as máscaras tivessem de fato algum efeito, o número de casos deveria ser revertido, deveria começar a aumentar de novo, não é mesmo? Pelo menos se estabilizar. Mas ele continua diminuindo como se não tivesse feito nenhuma diferença se havia ou não havia máscaras. E de fato, não há nenhuma diferença. Vamos analisar a progressão de Covid-19 em outros países. O Chile, um vizinho nosso da América do Sul, decretou o uso obrigatório de máscaras antes mesmo de São Paulo, em abril de 2020. E como vocês podem notar, após o decreto do uso de máscaras, o número de casos subiu muito, depois caiu, depois voltou a subir muito, muito, muito. É interessante que aqui houve um caso no qual o próprio presidente do país foi multado em dezembro de 2020 porque ele estava sem máscara numa praia ao ar livre. Quer dizer, o Chile levou muito a sério essa questão e não parece que adiantou muito. Vocês podem confirmar os números do Chile e vocês vão notar que ele não é muito melhor que os números do Brasil, não. A Índia era um país que estava sofrendo já no final de 2020 com a Covid-19, até que, segundo o Wall Street Journal, todo mundo começou a usar máscaras e, de fato, o nível de transmissão viral começou a diminuir. Se ele tivesse esperado um pouco mais, ele ia ver que o número de transmissão viral ele diminuiu por muito pouco e depois ele voltou a subir muito mais do que anteriormente. Quer dizer que as máscaras, então, o que aconteceu com elas? Elas perderam o efeito em algum momento. Aqui nós temos um outro gráfico comparativo entre 2 países. A Alemanha, que levou muito a sério a questão das máscaras, e a Suécia, onde máscaras não só que não eram obrigatórias, como também não foram recomendadas na maioria dos casos. E vocês podem notar aqui em preto a curva de mortes por milhão na Alemanha e aqui em laranja a curva de mortes por milhão na Suécia. Vocês podem ver uma trajetória muito, muito similar. Um país muito mascarado e o outro praticamente sem máscaras. Mas na Alemanha, em alguns lugares, algumas províncias, foi obrigatório o uso de máscaras do tipo respirador, como N95. E são máscaras que realmente têm um poder de filtração maior. Mas quando vocês comparam a utilização de máscaras N95 na Bavária, onde elas eram obrigatórias, e o resto da Alemanha, onde máscaras N95 não eram obrigatórias, vocês podem ver novamente que os índices de transmissão viral, ou seja, de casos, é praticamente o mesmo, independentemente do tipo de máscara que é utilizado, se é máscara N95 ou se são máscaras cirúrgicas. Não houve praticamente diferença. Finalmente, esse aqui é um gráfico comparativo, ou melhor, é um gráfico de correlação que mostra o uso de máscaras e a sua correlação com o número de casos ou mortes por milhão em cada um de 35 países europeus. Vamos olhar então este gráfico aqui que está à direita. Aqui nós temos no eixo X número de mortes por milhão e no eixo Y a proporção de uso de máscaras. Cada bolinha dessas representa um país.
Vamos pensar, se as máscaras elas tivessem algum efeito sobre a transmissão viral, sobre o número de mortes causadas por Covid-19, esse gráfico deveria ter uma reta descendente, ou seja, quanto maior o número aliás, quanto maior a proporção de uso de máscaras, menor o número de mortes, correto? Mas o que nós observamos não é exatamente isso. Há uma leve curva ascendente, ou seja, países que utilizaram mais máscaras, de uma forma geral, tiveram mais casos, mais mortes de Covid-19 do que países que utilizaram menos máscaras. Esses dados aqui podem ser traduzidos numa correlação, isso tem um dado numérico, e nós podemos observar então que esses números são positivos. Se máscaras tivessem efeito, elas diminuíssem a transmissão viral, esses números aqui seriam negativos. Mas não, em nenhum local, nem na Europa do Leste, nem na Europa Ocidental, esses números foram negativos. Pelo contrário, foram números positivos. Esse aqui é um dado que eu compilei e enviei para a publicação. Vocês devem estar curiosos para saber por que máscaras, apesar de funcionarem em experimentos in vitro, elas efetivamente filtram partículas. Por que então elas falham nos RCTs, nos estudos randomizados e controlados, que são os mais rigorosos? Nós não podemos saber exatamente, mas podemos sugerir algumas respostas. Primeiro, mau uso. Pessoas que usam máscaras, uso comunitário de máscaras, fora de hospitais, não por profissionais de saúde, não é ideal, porque as pessoas não trocam as máscaras regularmente, elas tocam na superfície, movimentam as máscaras para cima e para baixo. Máscaras não vão funcionar assim tão bem. Outra coisa pode ser o material. Muitas das pessoas usam máscaras de tecido, que, como já vimos, não protegem ou protegem muito pouco. Elas não filtram como máscaras cirúrgicas ou como máscaras respiradoras, como do tipo N95. Então elas conferem uma proteção muito menor. Porém, há um motivo que eu acho que pode ser o motivo principal por que máscaras falham nos estudos randomizados e controlados. Vamos observar esse gráfico que vem deste artigo que está descrito aqui embaixo. No eixo Y, nós temos a filtração relativa, melhor, a eficiência de filtração das máscaras. Esse valor vai de 0 a 1, ou seja, 0 a 100%. E no eixo X, nós temos a área em porcentagem de vazamento, ou seja, quanto vaza das máscaras. Nós podemos ver que se não vaza nada, a filtração é de 100%. Porém, com um vazamento de apenas 2%, 2% do ar, somente isso, 98% filtra, 2% vaza, a eficiência relativa de filtração cai em 2/3, 70%, 80%. Ou seja, 2/3 da eficiência de filtração da máscara vai embora apenas com 2% de vazamento. Imagine no uso comunitário, ou seja, pessoas comuns que não foram treinadas para utilizar máscaras, não estamos falando aqui de médicos cirurgiões que ajustam bem as máscaras ao rosto, não tocam nas máscaras e tudo mais. Imagine então, juntando tudo isso, no uso comunitário de máscaras, com vazamento, eu acho que só pelo fato de você não ajustar perfeitamente a máscara no rosto, ela já deve vazar mais do que 2%. Mas todas as questões que foram mencionadas, como o tecido que nem sempre é o adequado, o mau uso, etc, etc, é óbvio que as máscaras vão falhar. Elas não têm como funcionar desse jeito, no uso comunitário. Esse é um trabalho conduzido por meu grupo de pesquisa, que foi publicado em 2021. É sabido que a transmissão de Covid-19 ao ar livre é menos frequente do que a portas fechadas. Porém, isso não foi de fato testado diretamente. Então, no segundo semestre de 2020, nós nos propusemos a testar como se dá a transmissão viral ao ar livre. Munidos então de vírus, não SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, mas de fagos, que são vírus que infectam bactérias e são completamente inertes em relação a nós. Nós fomos à rua, literalmente, e testamos como se dá essa dispersão viral. E aqui está um gráfico ilustrativo, um diagrama mostrando os experimentos que a gente fez e os resultados principais.
As nossas conclusões foram de que, a uma distância mínima de 1 metro, a probabilidade de ser infectado com um único fago, ou seja, um único vírus, é de 1/100.000. Ou seja, é muito baixa. Sabidamente, um vírus não é capaz de causar uma infecção. É necessário pelo menos algumas centenas de vírus para que essa infecção ocorra. Então você pode multiplicar essa probabilidade de infecção por 100 vezes pelo menos. Então a probabilidade de se infectar com 100 vírus é de 1 para 10 milhões. Muito, muito baixa. Então, de fato, isso explica por que a transmissão viral ao ar livre ela ocorre de forma infrequente. E a nossa conclusão foi que, portanto, o uso de máscaras faciais ou qualquer outro protetor que seja ao ar livre não é necessário, enquanto as pessoas estiverem a uma distância de pelo menos 1 metro umas das outras. Irei agora tentar responder uma pergunta que foi feita lá no início da palestra. Quem você, ou seja, eu, Beni, pensa que é? Por que você pensa, ou por que você acha que pode contrariar boa parte das autoridades? Vejam, 2 anos fomos todos bombardeados com a mídia de todos os lados que máscaras são importantes, máscaras são necessárias para evitar a transmissão e o contágio, máscaras são importantes para que você evite de contagiar o próximo, para que você se contamine também. Isso foi constante. Praticamente não houve vozes contrárias a isso. Eram muito poucas. Uma outra forma, então, de perguntar isso, quem eu acho que sou para contrariar todas essas autoridades que não só que afirmavam, que recomendavam o uso de máscara, mas que tornaram obrigatório, é a seguinte: por que as autoridades e muitos cientistas são, de fato, defensores do uso compulsório de máscaras? Eu acho que eles que, na verdade, deveriam responder isso com evidências. Mas vamos tentar responder isso de outra forma. Vejam, muitas pessoas que defendem fanaticamente o uso de máscaras nunca estudaram o assunto. Elas repetem o que elas ouviram, elas repetem o que elas leram no jornal e assim por diante. Mas elas, de fato, estudaram a literatura científica? Elas conduziram experimentos a respeito de máscaras? Algumas sim, mas muitas não. Segunda coisa, mesmo aquelas pessoas que perceberam em algum momento que máscaras não são tão eficientes assim, as autoridades, em alguns países isso ficou notório, aqui no Brasil ainda não caiu a ficha talvez, mas em outros lugares já, de que máscaras elas não têm todo aquele efeito. Elas investiram tanto nessa ideia, elas investiram tanta lábia na ideia de que as máscaras elas são eficientes, devem ser utilizadas, que agora é muito difícil elas voltarem atrás. Essa falácia é conhecida como sunk cost fallacy, ou seja, falácia do custo irrecuperável. Foi muito investimento e voltar atrás agora fica difícil, não é mesmo? A terceira coisa é que a noção de que máscaras intuitivamente protegem o aparelho respiratório é correta. É muito intuitivo pensar que nós, ao colocarmos uma barreira sobre o nariz e a boca, nós estaríamos evitando a aspiração de todo tipo de partículas, inclusive de partículas virais. Isso faz sentido intuitivo, mas nem tudo que é intuitivo é correto. Por exemplo, nós não sentimos que estamos em uma bola viajando pelo universo a 100 mil quilômetros por hora. Parece que o Sol é que está, o Sol, as demais estrelas que estão girando em torno da Terra, que a Terra é estática. Intuitivamente é isso que nós sentimos, mas nós sabemos que isso não é verdade porque existe a ciência, porque a ciência demonstrou cabalmente que o que acontece é que a Terra gira em torno do Sol e não vice-versa. Então, novamente, a ciência, ela nem sempre ou muitas vezes não é nada intuitiva. E talvez seja esse o caso aqui também. Um outro fator seria o de que ideias contrárias à narrativa oficial são ativamente censuradas ou ignoradas. Vejam bem, eu não sou o único cientista que acha que máscaras não têm um efeito que
nem que mereça que elas sejam recomendadas e muito menos que sejam obrigadas. Há outras pessoas que pensam igualmente assim, mas você não escuta essas pessoas falarem na mídia, escreverem nos jornais e assim por diante. Porque, sob o manto de proteger a população, a ciência está sendo suprimida, de forma que vozes contrárias à narrativa oficial, elas nem são ouvidas. Vou dar um exemplo, mais de um exemplo até. O RCT dinamarquês, ele não foi aceito na primeira revista a qual foi enviado, nem na segunda. Eu acho que somente na terceira ou na quarta. Foi o melhor RCT de máscaras com maior número de participantes realizado até então. Por que então uma revista de gabarito não concordaria em publicar esse tipo de trabalho? Porque ele contrariava a narrativa oficial. E a narrativa oficial era de que máscaras são absolutamente necessárias. E ele mostrava um estudo randomizado controlado que dizia que não, que as máscaras não tinham todo aquele efeito. Eu sofri isso também na minha própria pele. Eu tentei publicar artigos, textos, até mesmo textos em revistas, e foi recusado. Por quê? Porque, novamente, eles não concordam com a narrativa oficial. E o pretexto sempre era o mesmo. Ah, nós vamos confundir a população, nós estamos tentando proteger, há uma pandemia. Mas espera aí, isso não é ciência, isso é dogma. A ciência, ela é aberta. A ciência, ela deve ser contestada o tempo todo. Do contrário, ela não é ciência. É uma religião. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo que vale 10 mil palavras. É um vídeo em inglês, porque ele trata de casos, né, de entrevistas de autoridades da anglosfera, de países de fala inglesa, mas, de fato, ele vale 10 mil palavras. Vocês vão aqui assistir as contradições dessas autoridades, como que elas mudaram repentinamente de ideia a respeito das máscaras, sem mais nem menos. E vocês vão perceber, isso vai dar um gostinho de como essa questão das máscaras na pandemia, ou como a pandemia de uma forma geral foi conduzida, a resposta à pandemia foi conduzida de uma forma autoritária, arrogante e diria até incompetente. A última pergunta. What's the harm? Ou seja, por que a implicância com máscaras? Afinal de contas, só temos a ganhar utilizando máscaras, não é mesmo? Bom, isso não é exatamente verdade. Máscaras têm sim efeitos indesejáveis. Mas mesmo se assumirmos que não, ainda assim, máscaras não foram somente recomendadas. Elas foram obrigadas. Durante a pandemia, não podíamos comprar comida se não tivermos máscaras. Ainda não podemos entrar no transporte coletivo sem máscaras. Ou seja, além da coibição da questão das liberdades civis de cada um, ainda assim há também a questão da própria eficiência das máscaras. Será que é correto obrigar pessoas a utilizarem uma determinada terapia, sabendo que essa terapia não tem exatamente evidências muito favoráveis ou nada favoráveis? Eu acho que vai mais além disso. Para mim, máscaras são uma distração. Distração do quê? De medidas realmente eficientes que poderiam ser tomadas. Quantas pessoas não se infectaram ou infectaram a outros porque utilizavam máscaras e achavam que estavam protegidas? Porque se fecharam em uma sala onde o risco de infecção é altíssimo, com máscaras, achando que tudo bem, afinal de contas, estamos vestindo máscaras e assim estaremos protegidos. Isso deve ter acontecido muitas e muitas vezes. Portanto, as máscaras distraíram as pessoas da forma que poderiam ter eliminado ou mitigado o contágio, como, por exemplo, melhorando a ventilação. É sabido que com a ventilação, em ambientes que são abertos ou bem ventilados, a chance de transmissão viral é muito, muito menor. Esse QR Code dá o link a uma página onde constam alguns artigos, seja eles artigos de jornal, artigos de blogs e também
aquele artigo científico sobre a transmissão viral ao ar livre, que a gente mencionou anteriormente, vocês podem encontrar nessa página. Se tiverem perguntas, quiserem comentar qualquer coisa, por favor, escrevam para o meu e-mail. Eu agradeço a atenção e fiquem bem.